Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Samara, professora de inglês. E hoje vou dar sequência, né, ao que a gente vem estudando já aí sobre personal pronouns e verb to be, né? Então, na última aula que eu enviei para vocês, nós relembramos os pronomes pessoais, esses que estão aparecendo aí na tela de vocês, né? Que a gente já falou sobre eles, já falou tradução, já falou a quem é que pertence, o singular, o plural, né? Tudo certinho. Então, acredito que sobre personal pronouns vocês não tenham mais nenhuma dúvida, né? Mas também, se tiverem, fiquem à vontade para me perguntar, tá bom? Que eu posso explicar novamente que vocês tiverem dúvidas sobre isso. E aí também, eu apresentei para vocês na aula passada as três formas com o verb to be e os personal pronouns. Ou seja, quando eu quero formar as frases, como é que eu vou formar frases negativas, como é que eu vou formar frases interrogativas, né? Porque eu comecei mostrando para vocês falando sobre a forma afirmativa, que é aquela forma básica, né? Quando você afirma positivamente alguma coisa sobre alguém ou sobre algo, né? E aí, como é que a gente fazia isso? Usando um verb to be. Vocês lembram que o verb to be, ele significa ser ou estar. E é um dos verbos mais importantes da língua inglesa. Por quê? Porque a todo momento nós estamos falando que nós somos ou que nós estamos fazendo determinada coisa, ou que nós somos assim, estamos assim, né? Então ele é primordial, muitíssimo importante, e vocês precisam aprender a usar ele, né? Pelo menos na sua forma base. E aí, ó, como vocês estão vendo aqui, a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Na aula passada, eu mostrei para vocês como é que a gente fazia uma frase negando, né? Quando você quer dizer que não está fazendo alguma coisa, não está de determinada forma, né? Então foi a negative form. Vocês tiveram inclusive duas atividades já, né, sobre isso, que apareceram aí a forma negativa para vocês responderem. E responderam bem, acredito que vocês estão entendendo bem a forma negativa, né? Mas, novamente, qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, perguntem, tá bom? Ou mandem pela plataforma, em forma de recado, tá bom? Fiquem à vontade. Hoje, nós vamos ver a forma interrogativa. Lembram que na aula passada eu falei sobre isso, que eu ia ensinar vocês a perguntar, né? Como é que a gente pergunta? Usando tanto um personal pronoun quanto um verbo to be, a mesma frase, né? Então, é isso que vocês vão ver hoje, ó. Aqui é só a tela da aula passada, só um lembrete da negativa. E ainda falando sobre ela, vocês viram que a gente faz o quê? Para negar alguma coisa em uma frase, usando um verb to be, a gente só precisa colocar essa palavrinha aqui, que é o not. Coloca o not onde? Depois do verb to be, né? Então, acrescenta-se esse not, pronto, você já vai ter uma frase negativa. Como tem o exemplo aqui, né? Ó, Anna is beautiful. Ana é bonita ou Ana está bonita. E quando você quis dizer o contrário, que ela não está, que ela não é, então você colocou o not. Anna is not beautiful. Ela não é bonita, tá? Então, outra coisa, antes de eu passar a falar sobre a forma interrogativa, ou seja, das perguntas, eu gostaria de responder a uma pergunta de uma aluna, uma colega de vocês, é a Virgínia, do quarto ano B. Ela perguntou para mim qual é a diferença entre no e not. Ou melhor, quando é que eu uso não em inglês, né? E existe, pessoal, no inglês duas formas de você dizer não. Existem várias, na verdade, mas as principais são essas: no ou not. E aí você pode se perguntar, ok, qual a diferença e como é que eu uso, né? O no e o not, ambos, os dois, significam não. Mas aí tem uma pequena diferença. O no eu uso quando eu quero dar uma resposta curta, tá bom? Ó, como eu coloquei aqui, ó, usamos mais para respostas curtas de perguntas simples. Sabe aquelas perguntas que você não tem que dar muita explicação? Alguém pergunta alguma coisa e você fala sim ou você fala não.
Então, para essas perguntas que você só tem que responder um sim ou só tem que responder um não, então você usa apenas o no, sem o T, tá bom? Por exemplo, você já tomou café hoje? Yes. Ah, você gosta de café? Yes. Ou então, você gosta de leite? No. Coisas assim, entendeu? Perguntas simples, perguntas que precisam de uma resposta curta, sim ou não. Então é o no. Já o not, eu vou usar esse not quando eu quero dar uma resposta mais longa e quando eu preciso explicar essa resposta. Então, o not ele vai aparecer nessas frases, tá bom? Tipo assim, eu perguntei, você tomou café hoje? Por que não? Aí você, não, eu não tomei café hoje porque eu não tive tempo, tive que correr para o trabalho, tive que correr para a escola, entendeu? Então, quando você tem que dar uma explicação maior do seu não, por que é que você está dizendo não, ou por que é que a sua resposta é não, então você vai usar o not com o T aqui no final. Ok, Virginia? Espero que você tenha entendido. No para respostas curtas, not para respostas longas, que precisam de uma explicação maior. Ok? Pronto. Agora sim, vamos entrar no nosso tema de hoje, que são as interrogative form. São perguntas. Como é que a gente faz perguntas usando o verb to be e o personal pronoun? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês já entenderem direto pelo exemplo. Aqui acima tem a seguinte frase: You are okay. You are okay. Você está bem. Observem que aqui eu estou afirmando, né? Eu estou dizendo, você está bem. Tranquilo. Então, ó, eu usei o personal pronoun you, que é você. Usei o verb to be are, né? Que significa ser ou estar, como os outros também. E ok é o meu restante da frase. Você está bem. Tranquilo. Aqui eu afirmei. You are okay. You are okay. Você está bem. Se eu fosse negar aqui, como eu já expliquei para vocês, como eu já ensinei a vocês, eu teria que colocar o not aqui depois do verbo to be, né? Então ficaria assim: You are not okay. You are not okay. Você não está bem, tá? Aqui eu neguei. Neguei. Agora eu quero perguntar: você está bem? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Então vai ser um pouquinho diferente. O que é que eu vou fazer? Eu vou mudar a posição. Aqui vocês viram que eu comecei com o personal pronoun, com o pronome, né? Com a pessoa, de quem eu tô falando, para quem eu tô falando. Então, eu comecei com you, aqui também eu comecei com you. Quando eu vou perguntar, eu faço o contrário, eu começo pelo verbo, tá bom? Sempre em inglês, quando você vai perguntar, usando verb to be e personal pronoun, ou algum nome também, né? Vocês sabem que aqui eu estou usando o pronome pessoal, mas poderia também ser o nome mesmo da pessoa, o nome de, enfim, qualquer nome. Aqui eu coloquei primeiro o verb to be, are, are. Depois eu coloquei o personal pronoun you. Então ficou are you? E aí eu coloquei uma interrogação, obviamente, para formar a minha pergunta, tá bom? Então, a principal regra de perguntas em inglês usando o verbo to be e um pronome pessoal é essa, é você trocar, tá bom? O verbo to be vai para o começo da frase e o personal pronoun vai para o segundo. Então, fica assim, no lugar de ficar you are, vai ficar are you, ok? E aí a interrogação. E quando você vai ler, por exemplo, ler ou falar essa frase, então você tem que usar o tom da pergunta, né? Olha a diferença. Aqui eu tô dizendo, you are okay. You are okay. Agora, quando eu vou perguntar, já mudo meu tom, né? Já vai, are you okay? Are you okay? Você está bem? Tá ok? Então, é assim. Eu tenho mais uns exemplos aqui na frente para vocês observarem melhor. Outra frase que eu coloquei, ó. I am beautiful ou handsome today. I am beautiful, handsome. Estou bonita ou bonito hoje. Por que eu coloquei bonita ou bonito? Porque beautiful
significa bonita quando eu estou falando de meninas, de mulheres. E handsome significa bonito ou bonito quando eu estou falando de homens, de garotos, tá? Então, eu estou bonita ou estou bonito hoje, né? Depende se eu estou falando de um menino, se eu estou falando de uma menina, de um homem ou de uma mulher. Por isso que eu coloquei as duas opções, de lindo, linda, bonito, bonita, tá? Então, I'm beautiful, handsome today. Eu estou afirmando, né? Eu estou bonita ou eu estou bonito hoje. Agora, se me surgir uma dúvida, eu estou aqui me arrumando e será que eu estou bonito? Eu estou bonita, estou bonito hoje. Então a pergunta, ó, lembra? Aqui começa com o personal pronoun. Eu coloco primeiro a pessoa, depois o verbo to be. Aqui na pergunta eu inverto, né? Eu troco. Primeiro eu começo com o verbo to be, que é am. Então, am I beautiful or handsome today? Am I beautiful or handsome today? Estou bonita ou bonito hoje? Né? Então, ó, só fiz inverter aqui, coloquei a interrogação. Observem também que o restante da frase geralmente fica igual. Só com quem eu vou fazer a mudança é com o início aqui. No lugar de eu começar com o pronome pessoal, eu começo logo com o verbo to be, ok? Um outro exemplo aqui e último é esse aqui, ó. She is a good cook. She is a good cook. Ela é uma boa cozinheira. Afirmei, né? E agora eu quero perguntar: ela é uma boa cozinheira? Então, is she a good cook? Is she a good cook? Ela é uma boa cozinheira. Então, a mesma coisa eu fiz aqui, ó. Tem um pronome pessoal no início da frase, tem um verbo to be. E aí aqui eu faço a inversão. Eu começo com o verbo to be, depois eu coloco um pronome pessoal, restante da frase e coloco a interrogação, ok? Então, dá para fazer isso com todas as pessoas, ou seja, com todos aqueles pronomes pessoais que vocês aprenderam, né? Aqui eu coloquei o you, o I, o she, mas poderia ser he, poderia ser o we, they, qualquer um outro pronome pessoal, ok? Então, basicamente é assim que a gente faz uma pergunta. É só inverter pronome pessoal e verb to be. E lembrando sempre de colocar a interrogação no final, porque aí a gente sabe que você está fazendo uma pergunta, né? É isso que diferencia. Quando eu estou perguntando, falando para você, o meu tom já me entrega, já mostra que eu estou fazendo uma pergunta. Mas quando é escrito, eu preciso de uma interrogação para saber que você está me fazendo uma pergunta, ok? Então, pessoal, é isso. Qualquer coisa que vocês tiverem de dúvida, por favor, falem comigo no WhatsApp, tá bom? Que eu respondo. Então,